Eu gostaria de falar hoje sobre mudança de vida. Nós falamos na virada do ano que nós queremos um ano novo, Nada do mesmo. O mesmo, até aquele mesmo que está bom, ele pode melhorar. E nós cristãos somos chamados para viver uma vida de abundância. Então nós não podemos cair na mediocridade de estar satisfeitos. Nós temos que ser agradecidos por todas as coisas, mas nós podemos querer mais de Deus, porque Ele tem todas as coisas para nos dar. Ele não tem escassez nenhuma. E eu creio que mudanças são necessárias para as nossas vidas. E eu vou citar e ler com a igreja um texto muito conhecido, que se encontra em Gênesis 28, de 10 até o 17, que fala da vida de um homem, que ele começou, e ele tomou atitudes, e as atitudes dele contribuíram para que as coisas dessem errado, mas ele depois consertou a vida, ele mudou a vida, ele transformou a vida dele, e aquela transformação, aquela mudança, o deu uma herança que foi dada a Abraão. Eu estou falando de Jacó. A herança de Abraão, ela foi sobre Abraão, Isaac e Jacó, e nós somos herdeiros dessa mesma herança. A Bíblia por várias vezes diz: eu sou o Deus de Abraão, Isaac e de Jacó. Jacó era um homem que eu vou citar agora um pouco da vida dele. Gênesis 28, a partir do verso 10 diz: partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis era posta na terra uma escada, cujo toco tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava de cima dela e disse: eu sou o Senhor de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado te darei a ti, a sua semente, e a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul, e em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a essa terra, porque te não deixarei, até que se haja feito o que te tenho dito. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Amém? Vocês percebem que essa promessa que Deus fez aqui a Jacó foi basicamente a repetição da promessa de Abraão? Quando Deus chamou Abraão, falou: sai da casa dos teus pais, da tua parentela, vá a uma terra distante que te mostrarei, mas em ti farei benditas todas as famílias da terra, e os seus descendentes serão numerosos como as estrelas do céu, e te estarei contigo por todos os seus dias. Deus aqui está repetindo aquela bênção a Jacó. Mas Jacó naquele momento, ele era um homem quebrado. Jacó naquele momento, ele era um homem fugitivo. Jacó naquele momento, ele era um homem que estava em apuros, estava sob sérios problemas. E se vocês voltarem um pouco antes desse texto, vocês vão ver a razão disso. Jacó, ele foi um homem trapaceiro. Jacó, ele se tornou depois da restauração com Deus Israel, mas antes ele era um trapaceiro, porque ele persuadiu o seu irmão Esaú a passar para ele ao direito da progenitura. Esaú não era santo, Esaú também não deu valor ao seu direito, então nós não estamos justificando nada, mas Jacó persuadiu a Esaú, sabendo que seu irmão não tinha noção do que estava fazendo, e depois ele mais uma vez enganou o seu pai, fazendo que como se fosse uma fantasia de Esaú. Esaú era um homem peludo, cheio de pelo. Ele chegou e colocou um pelo sobre os braços dele, se fazendo passar por um irmão, tomando vantagem da cegueira da velhice do pai.
E com aquilo ele roubou a bênção que era para ser de Esaú. Quando Esaú ficou sabendo disso, Esaú se irou-se, enfureceu-se contra o seu irmão e queria matá-lo. Foi naquele momento que a mãe dele disse: foge, meu filho, para que o seu irmão não te mate. E ele fugiu. Essa era a situação de Jacó. Em muitas situações, nós estamos, não literalmente, dentro da mesma circunstância, mas nós estamos também em uma situação onde nós sentimos que não temos saída, onde nós sentimos que nós estamos um pouco atrapados pela vida, aonde a gente olha para o objetivo, ou para a situação, ou para o problema, onde nós olhamos para o desafio que está diante de nós, e nós olhamos as soluções possíveis, e nós acreditamos que nenhuma daquelas soluções vai trazer resolução, que nenhuma daquelas soluções são boas, né? Você olha o plano A, o plano B, o plano C, e parece que você não tem saída. E nós normalmente queremos remendar as situações, queremos fazer ajustes, queremos colocar um band-aid em cima de uma ferida, que às vezes precisa de um tratamento muito maior. Às vezes nós queremos mudar uma situação que não tem mais mudança, você tem que abandonar e começar de novo. E foi isso que aconteceu com Jacó. Ele achava que ele devia mudar a vida dele, mas para onde ele foi, para onde ele tentara fugir, os problemas dele foram juntamente com ele, até o dia que ele percebeu que o que ele precisava era de transformação, não é mudança. Mudança não é a mesma coisa de transformação. Mudança é você modificar uma situação que já existe, fazer alguns ajustes. Transformação é você fazer uma mudança completa, radical, aonde você não quer mais transformar ou mudar aquilo que já está perdido. Existem coisas que já não tem mais reparos, mas Deus pode transformar, se você entender como mudar, como recomeçar. Mas vamos refletir sobre mudanças em nossas vidas, porque é tempo de mudança. É tempo de mudança. É um novo ano. É tempo de nós tomarmos atitudes diferentes. É tempo de nós deixarmos de repetir os erros, deixarmos de repetir as decisões que nos levaram para onde nós sabemos que não era bom. E nós precisamos recomeçar algumas coisas. Nem tudo está errado. Eu sei que nas nossas vidas tem muita coisa certa, mas tem coisas que precisam de transformação. E eu gostaria de refletir no texto sobre o que Jacó fez. O que levou Jacó a transformar-se? Quais foram as coisas que contribuíram para que ele deixasse de ser Jacó, trapaceiro, para ser Israel, para ser herdeiro de herança? A primeira coisa, no verso 10 diz: partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Harã. Partiu, foi. Quer dizer, é o primeiro passo para a mudança. Abandonar o que está errado, não tentar arrumar, não tentar consertar, mas abandonar, enfrentar o problema, enfrentar a situação. Tem muita gente que tem medo de enfrentar, medo de confrontos, mas existem confrontos que você precisa ter na tua vida. Nós precisamos confrontar o nosso pecado, nós precisamos confrontar as situações, nós precisamos confrontar o dano, às vezes, que nós causamos a outras pessoas. Tem muitas conversas que a gente não gosta de ter, tem muitos problemas que a gente pensa: não preciso disso, é melhor me esquecer disso. Mas a situação, ela volta. Começava um novo tempo na vida de Jacó. Ele estava fugindo, mas apareceu uma pedra no seu caminho. Ele estava cansado, ele já estava caminhando, né? Não tinha carro, não tinha trem, não tinha ônibus, não tinha nada disso. Ele estava caminhando, provavelmente, quem sabe, com a ajuda de um animal, para carregar algumas coisas. Mas ele estava cansado, e ele teve que parar
porque diz a palavra que o sol já tinha se posto. E não adianta fugir, como eu digo, apenas por fugir. Nós estamos num país que não é aonde nós nascemos, né? A maioria de nós. E isso é um exemplo de um brasileiro aqui na América que está bem familiarizado. Todos nós, quando viemos para cá, nós tínhamos um objetivo, uma expectativa. Alguns vieram para estudar, outros vieram porque quiseram realmente abandonar uma situação, quem sabe, do Brasil, que verdadeiramente nos fizeram, não sei, sentir como que não valia a pena mais mudar, simplesmente abandonar e partir para outra. Outros vieram porque tinham um sonho de estar aqui, várias situações diferentes, mas o que importa é que nós sabemos que você mudar para a América, voltar para o Brasil ou ir para qualquer outro país, os seus problemas íntimos não são geográficos, os seus problemas íntimos não são de cidade, os seus problemas íntimos não são de casa, os seus problemas íntimos são seus, estão alojados com você, são seus. Quando Deus não muda as coisas, quando você está orando por uma situação mudar, quando você está orando para Deus fazer mudanças sobre uma circunstância, e Deus não está mudando nada, quem sabe é porque Deus está querendo mudar você, não a situação. Quem sabe a situação é apenas um meio que Deus está usando para mudar você. E nós desesperadamente oramos: Deus, me tira disso, me tira dessa situação, sendo que Deus quer fazer exatamente o contrário. Ele quer você ali naquele lugar, naquela situação, porque Ele está usando aquilo para mudar você. É por isso que a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e servem a Deus. É exatamente isso. As coisas cooperam para o teu favor. As coisas cooperam para o teu favor. As doenças não são para a destruição nem para a morte, né? Os acidentes inesperados, as gravidezes não planejadas, muitas coisas que acontecem com as nossas vidas, elas não estão fora do controle de Deus. Mas Jacó precisou enfrentar o problema, e ele partiu. E você precisa de abandonar certas coisas, partir, saia. Se tem uma situação que você não está conseguindo mudar, então deixe de querer mudar, simplesmente comece de novo. Isso às vezes pode significar a vida de alguma pessoa, uma amizade, um trabalho. Existem coisas que nós precisamos radicalmente mudar. A segunda coisa é que ele precisou de descansar. A mudança, quando você quer mudar alguma coisa, você se cansa demais. Por isso que tem pessoas que dizem: eu não aguento mais essa situação, não suporto mais essa pessoa, não aguento mais isso, não aguento mais aquilo. E nós tentamos mudar e mudar e mudar, e aquilo vai nos fazendo exaustos, minando toda a nossa energia. Jacó, quando ele enfrentou o problema dele, quando ele saiu da terra dele, ele se cansou, ele precisava parar, e a situação ainda não tinha mudado, ele precisou simplesmente parar e descansar. A palavra é que nós devemos descansar dentro do problema, porque tem coisas que é só para Deus resolver. No verso 11 diz: ele chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar. Você já deitou sobre uma pedra? Imagina isso, você parar num lugar e usar uma pedra de travesseiro. Olha, tem vezes que o meu travesseiro não está bom. Imagina uma pedra. Tem dia que nós, no travesseiro que você dorme todo dia em cima dele, por causa de uma posição um pouquinho diferente, você acorda no torcicolo. Agora imagina você cansado e parasse, deitasse sobre uma pedra. Eu vejo que aquela pedra, quem sabe ela não significa simplesmente, o desafio, porque não era agradável, mas ele precisava
de descansar. Ele não tinha como seguir mais. E ele encontrou uma pedra no caminho. E ainda assim ele descansou no Senhor. A pedra é o teu problema. A pedra é o teu desafio. A pedra é a sua situação impossível. A pedra é aquela situação onde você já tentou e tentou mudar e não conseguiu. A pedra representa o seu problema, mas é tempo de parar e descansar. É tempo de entregar para Deus. E é difícil, é doloroso mudar. É muito doloroso. Para mudar de direção, às vezes é preciso dar meia volta. Dar meia volta. E recomeçar. Parar e recomeçar. Sonhar com Deus. Sonhar com Deus. Dentro do nosso problema, dentro dos nossos desafios maiores, dentro daquilo que tem nos perturbado. É tempo de nós sonharmos. Amém. Descansar e sonhar. Deus só começou a trabalhar. Dentro dessa escritura, dentro dessa história de Jacó, Deus só começou a trabalhar quando ele descansou. Enquanto ele era só um fugitivo, enquanto nós estamos apenas tentando fugir de nossos problemas, enquanto nós estamos apenas tentando fazer tudo pela força do nosso braço, da nossa força, Deus se ausenta, porque Deus não precisa de ajuda. Quando você acha que você participou de alguma obra, você está retirando a glória de Deus. Deus quer a glória só para Ele. Ele quer que você fale: olha, não foi eu não tenho parte nenhuma disso aqui. Foi tudo Deus. Enquanto você quer ajudar, enquanto você quer dar uma de super-homem e querer mudar tudo, aí Deus toma um passo e fala: vou esperar até que você chegue e descanse. Quando você descansa, Deus vem para frente. Glória a Deus. Deus vem para frente. E no verso 12 diz a palavra: e Jacó sonhou, e eis era posta na terra uma escada, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Olha o sonho de Jacó, no meio da sua maior luta, no meio da sua maior provação, do momento crucial da vida dele, quando ele parou e descansou, ele viu que havia uma escada com anjos subindo e descendo, com anjos, quem sabe, levando as orações e trazendo as bênçãos. Amém. E a porta do céu aberta, e ele dentro daquele sonho maravilhoso, enquanto ele dormia, deitado naquela pedra, deitado naquele problema, deitado naquela situação impossível. Quem sabe aquela pedra era o primeiro degrau. O primeiro degrau que ele precisava de subir. Ninguém consegue subir uma escada com um pulo. Escada tem degraus. E você vai um de cada vez. E o primeiro degrau talvez seja o mais difícil. Seja o degrau onde você tem que quebrar o seu orgulho. Seja um degrau onde você tem que quebrar a sua altivez, aonde você tem que render-se a Deus, aonde você tem que reconhecer: eu não posso, eu já tentei pular 3 degraus e caí. Deus está falando: não, esse degrau, essa pedra, essa situação, isso é necessário. E aí eu vou te dar sonhos, e aí eu vou começar a trabalhar. Amém, Deus. Às vezes os obstáculos que nós encontramos na vida são simplesmente isso. Amém. Quem sabe essa mudança de atitude, de quando tivermos um problema, ao invés de desesperarmos, dizer: Senhor, eu sei que Tu está no controle, que esse problema não é para destruição, que esse problema não é para maldição, usa isso, mas glorifica o Teu nome, me tira daqui de onde eu estou, porque não está bom. Amém. Glória a Deus. Não está bom, mas eu quero que o Senhor mostre para mim, Senhor. É preciso sonhar no meio das mudanças. Quando ele descansou, ele viu que Deus estava trabalhando. A palavra diz que Deus trabalha, enquanto o justo dorme. Aleluia. Quando você está descansando, Deus está 24 horas. Deus não para. O justo é abençoado e enriquece enquanto dorme, diz a palavra. Aleluia, Deus.
Deixe que os ímpios trabalhem de noite, deixe que os ímpios trabalhem 24 horas, porque eles estão confiando apenas no dinheiro. Mas deixa Deus trabalhar na tua vida enquanto você dormir. Amém, aleluia. Amém, Deus. Quando nós dormimos é difícil, às vezes você nem consegue dormir de tanto problema, por situações complicadas. E nós precisamos falar: Senhor, no nome de Jesus, me dá um sono agora para me dormir e descansar. Porque senão você acorda no outro dia mais cansado ainda. E aquela situação vai te consumindo até o ponto que você não aguenta mais. Os anjos subindo e descendo. Eu creio que esses anjos sobem e descem todos os dias, porque existe um mundo espiritual. E os anjos de Deus, eles são portadores de bênçãos, de mensagens. E eles também levam as orações. Então os anjos subindo e descendo, eles estão aí. Que esses anjos possam subir e descer, levando as suas súplicas e orações até Deus e trazendo a tua bênção. Amém. Mas você precisa descansar. Jacó teve que crer na presença de Deus. Deus está perto. Deus está muito perto. Foi o que ele entendeu. Aonde nós achamos que não está dando nada certo, aonde nós achamos que não é o lugar escolhido por Deus, foi exatamente naquela pedra que foi o lugar escolhido por Deus. Aleluia. Foi exatamente ali que Deus queria edificar a vida de Jacó. Jacó tinha uma família completamente complicada. Eu falei: olha, Isaú era o primogênito, mas ele não estava nem aí para isso. Vendeu o seu direito de primogenitura por um prato de sopa de lentilha. A mãe dele ajudou ele a trapacear o pai. E ele concordou. Uma família complicada. Mas ele recebeu uma bênção para a família dele. Olha a restauração de Deus. No verso 14 diz: e a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul, e em ti e na sua semente serão benditas todas as famílias da terra. Aleluia. Deus transformou a família dele, através dele. Deus é um Deus de promessa. Através de através de mim, através de você, toda a tua família pode transformar-se e receber a bênção do Senhor por gerações. Glória a Deus. Por gerações. Em todos os lugares a bênção nos acompanha. Deus continuou e falou: eis que estou contigo, e te guardarei por onde que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei, até que te haja feito o que tenho dito. Deus estava falando: eu vou fazer, eu estou seguro que você vai receber essa promessa, que até com que isso seja cumprido, eu não te deixarei. Deus cumpre. Muitas vezes nós é que não percebemos a presença de Deus conosco. No 16 diz: acordado pois Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Ele só enxergava o problema, ele só enxergava o cansaço, ele só enxergava a pedra. Quem sabe o que estava passando na cabeça de Jacó naquele momento? Estou tendo que fugir da minha casa, meu pai está morrendo, a minha mãe me ajudou a trapacear contra o meu irmão, agora o meu irmão quer me matar, e eu vou ter que ir para a casa de um tio, e eu vou ter que começar tudo de novo, caminhando nesse lugar cheio de pedras, e isso que me resta para dormir em cima de pedras. E Deus estava ali quando ele acordou do sono. Diz: a verdade é que o Senhor está aqui e eu não sabia. Foi naquele lugar difícil que ele recebeu a bênção da vida dele, e temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Os nossos problemas é uma porta do céu nas nossas vidas. Os nossos desafios é a porta do céu. Sabe por quê? Porque enquanto está tudo bem, dificilmente nós
nos achegamos a Deus. Esse é o grande problema do homem. Isso é uma coisa até que me amedronta. Porque todos nós queremos ser abençoados, é verdade ou não? Mas eu não queria ser abençoado para me afastar de Deus. Se a bênção for me afastar de Deus, talvez é por isso que Deus não libera a bênção, quando nós não estamos preparados. O melhor seria ser abençoado e continuar buscando a Deus. Isso é o objetivo. Amém. Porque eu quero ser abençoado. Você quer, nós queremos, eu sei disso. Mas nós precisamos continuar com a atitude de adoração e de testemunho durante os períodos de bênção. Mas durante os problemas é quando você se achega a Deus, aonde você dá a Deus a chance de glorificar o nome dele. Amém. Porque é onde Deus está trabalhando numa situação que você já tentou, você já sabe que é difícil, que está difícil, que não tem chance. Aonde há trevas, a presença do Senhor brilha. A luz de Deus, que é muito mais forte do que a trevas. Então vamos pensar sobre isso. Quem sabe, olha, Senhor, não está bom estar aqui vivendo essa situação. Senhor, essa dívida está difícil de pagar. Senhor, eu estou precisando de um salário maior. Esse trabalho não está alcançando pagar as contas. Senhor, esses problemas de saúde têm me impedido de ser feliz. Senhor, os meus filhos. Senhor, o ministério, muitas coisas. Mas nós temos que falar, Senhor, use essa situação, glorifique o teu nome e mostra as coisas para mim. Mas a última coisa, queridos, que é o step final. Eu disse, que o primeiro step, que o primeiro degrau é a pedra, é a situação impossível. Mas depois que Deus te dá a tua bênção, não simplesmente fala, obrigado Deus, foi bom aí, valeu. Mas Jacó fez o que? No verso 18 e 19 diz: então levantou-se Jacó pela manhã, de madrugada, e tomou a pedra que ele tinha posto sobre a sua cabeceira. Aquela mesma pedra ele pegou, e ele a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar de Betel. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. Ele pegou aquela pedra e ele honrou a Deus com aquela pedra. Ele construiu um altar com aquela pedra. Ele ungiu aquela pedra e ele entregou a Deus um culto. Isso é importante demais. É saber, Deus, olha, muito obrigado, Deus, o Senhor me tirou de uma situação impossível. Amém. Agora não somente eu vou te dar testemunho, eu vou contar para todo mundo o que o Senhor fez na minha vida, mas eu também vou te render um culto. Essas coisas hoje, são um pouco diferentes. A tua pedra não é literalmente uma pedra, para Jacó era, mas é pegar aquela situação aonde Deus te tirou, aonde Deus te deu uma vitória, e ser agradecido, mas faça publicamente. Fala, Senhor, mudou a minha vida, Deus me fez uma coisa maravilhosa, e eu vou dar esse testemunho, porque outras pessoas precisam de ouvir isso. É Deus. Outras pessoas precisam de saber, porque talvez outras pessoas estão passando por algo até pior do que você está passando, estão completamente descrentes. Verdade. E às vezes uma palavra de testemunho é o que dá a vida e o ânimo para alguém continuar a lutar. E você glorificar a Deus depois da bênção, porque aí Deus vai ficar feliz. É um filho que recebe um presente, e você perceber que aquele filho está agradecido, que te abraçou, te beijou e te falou, muito obrigado, papai, por esse presente que o Senhor me deu. A pedra era um problema, mas ela virou um travesseiro, aonde ele descansou e viu Deus trabalhar. Mas depois a pedra virou um altar para Deus. Aleluia. Um sinal. Glória a Deus. Um sinal de uma transformação. Não foi uma mudança, foi uma transformação. Faça da tua vida, um altar. A nossa vida pode ser um altar.
Né? A nossa vida pode ser um local onde nós edificamos a nossa vida para Deus, onde nós entregamos a nossa vida, o nosso corpo, as nossas mãos, tudo que nós temos, todas as nossas habilidades, todos os nossos dons e talentos, tudo que nós temos, nós podemos glorificar a Deus através disso. Amém. Você precisa trabalhar, você precisa de acordar cedo, você precisa dedicar-se no trabalho, você precisa dedicar-se em escolas, você precisa de fazer muitas coisas, mas você pode glorificar a Deus através de todas as coisas. Quem disse que para glorificar a Deus é só dentro da igreja? Você pode glorificar a Deus através da tua vida em todos os lugares, dá bom testemunho. É Deus. Mudar e recomeçar. Chega, né, de reclamar, chega de fugir de problema, chega de olhar para a vida dos outros e achar que eles estão sempre melhores do que nós, que a grama do vizinho está sempre mais verde. Todos nós temos os nossos desafios, e Deus a cada um, né, tem aquele ditado, dá o frio de acordo com o cobertor. E nós precisamos aprender a recomeçar, e não há outra época melhor para fazer isso do que no ano novo, do que agora. Amém. Do que nessa época. Que Deus possa te convencer que você precisa de recomeços, não tudo, como eu disse. Pode ser que existem coisas na tua vida que estão muito bem, mas eu tenho certeza que existem coisas na vida de todos nós aqui que precisam ser recomeçadas, não mudadas, mas totalmente transformadas. E isso começa com o quê? Parem, descansem, deixa Deus trabalhar durante o seu descanso. Glorifique o nome de Deus e faça um altar a Ele. Aleluia. Aleluia. Faça um altar simbólico. Um altar simbólico. Nós já fizemos isso lá em casa. Né? O que Deus te mandar, falou, faça um altarzinho simbólico aqui para Deus. Ó. Senhor, obrigado por essa bênção maravilhosa na minha vida. Eu estou edificando um altar para lembrar de Ti, para lembrar daquele lugar onde eu estava, que nós esquecemos muito rápido. Muito rápido. Que Deus abençoe a tua vida. Eu gostaria de orar e entregar essa palavra de volta para Deus, porque Ele liberou para nós, mas é dele. Amém?